Estamos de volta neste segundo bloco da edição da manhã da Gazeta News e a proposta de emenda à Constituição, conhecida como a PEC das Praias, tem gerado preocupação entre ambientalistas e órgãos públicos, devido, obviamente, aos potenciais impactos ambientais e sociais que a medida pode causar. A proposta que prevê a transferência da propriedade dos chamados terrenos de marinha da União para os estados, municípios e entes privados podem afetar áreas costeiras essenciais para a preservação ambiental, como dunas, manguezais e restingas. Quem pesquisou sobre esse assunto durante esse final de semana e trouxe um conteúdo super especial pela Gazeta de Alagoas. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Isso, a PEC das praias, né, é um tema muito polêmico que vem tramitando aí já no Congresso Nacional desde 2011. Então, é uma PEC que já está há 10 anos, está há 10 anos tramitando lá no Congresso, 10 anos passou na Câmara dos Deputados, foi aprovada, depois foi encaminhada para o Senado. Lá no Senado, ela está desde 2022. Sim. Então, ela já passou por designação de relatoria, que hoje a relatoria está com o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro do PL. Inclusive, ele votou a favor da PEC, né? A relatoria votou a favor da PEC. E nesse ano, em maio deste ano, a PEC passou por o Senado fez uma audiência pública em que teve ali presente, estiveram presentes ambientalistas, órgãos ambientais, que também se posicionaram contra a PEC. Então, aí essa discussão vem se desenvolvendo no Senado desde 2022 e ganhou força esse ano com a audiência pública. E o que é que a PEC diz, né? A PEC fala que as áreas de marinha, que são aquelas que têm 33 metros a partir do mar, em direção à área costeira, em direção ao continente, elas pertencem à União. Então, elas são geridas pela Secretaria de Patrimônio da União. Com a aprovação da PEC, essas áreas podem ir para a iniciativa privada. Então, quem do setor privado que quiser comprar, adquirir essas áreas, eles podem fazer isso. E aí o receio está na questão dos empreendimentos, né? Verdade. De construir empreendimentos, rede hoteleiras, ou próprios condomínios, É a maior restaurantes. preocupação, né, Mariana? É a maior preocupação. Nós estamos vendo, por exemplo, muitas discussões assim em Brasília, e por mais que exista a ideologia partidária nessas discussões, mas existe também uma preocupação, principalmente pela desinformação. Muita gente está pensando o seguinte: e agora? Vamos proibir as praias do pobre? O pobre não vai ter mais acesso às praias? Pelo que você apurou com esse conteúdo que a Gazeta trouxe no final de semana, é bem assim, Mariane? Olha, o relator da PEC, Flávio Bolsonaro, ele diz que não vai haver essa restrição à população. Mas esse é o ponto mais polêmico da PEC, né? Porque os especialistas acreditam que sim, corre sim o risco de haver esse tipo de restrição. Porque o acesso à praia é um direito garantido por lei à população, né? Então, a legislação garante que as praias são bens públicos da população. E, por isso, elas têm direito a acessar as praias no dia que elas quiserem, onde a população quiser ir, elas podem ter esse acesso. Então, o questionamento que fica é, se essa PEC passar, houver privatização, né, conhecida como a privatização das praias, como a população vai ter acesso a essas praias? Então, consultores ambientais, por exemplo, falam que quando ela for aprovada, se ela for aprovada, é preciso que haja uma regulamentação nesse ponto, né, de garantir esse direito que a população tem de ter acesso à praia. Então, esse é o ponto mais polêmico da PEC das praias. Mas também existem outros pontos. Um deles é, por exemplo, como é que o órgão público vai gerir, né, esses espaços em relação, por exemplo, à erosão costeira, ao avanço da maré. É uma outra porque preocupação. é uma realidade que existe hoje nas praias, né, nas praias não só de Alagoas, mas como do país inteiro. E a gente tira como exemplo as praias aqui de Maceió, né? Vários pontos aqui da orla de Maceió está passando por esse processo de erosão, do avanço da maré. A Prefeitura de Maceió fez umas obras de contenção que iniciaram lá em 2000, acho que do ano passado para esse ano, se eu não me engano. E para a Prefeitura fazer essas obras, precisou de um projeto, né, de informações técnicas levantadas por engenheiros, arquitetos.
Então, depois dessa elaboração de projetos, a Prefeitura apresentou esse projeto para a Secretaria de Patrimônio da União. Entendo. Que é quem faz a gestão desse. A SPU analisou o projeto, aprovou e autorizou a obra. Mas em caso de aprovação da PEC, como é que fica essa gestão? Verdade. Entendeu? Porque ali, aí, se a PEC for aprovada, vai passar a ser gerida pelo setor privado. Então, como é que a SPU, os órgãos públicos, vão poder intervir em um espaço privado, especialmente nessa mitigação ali dos efeitos do processo erosivo? Então, essa também é uma das preocupações dos órgãos ambientais, além também outra preocupação em relação à população ribeirinha. Né? Eles têm medo de que a população... PEC também passa por isso, também, por essa discussão também. Exato, porque foi um questionamento levantado, inclusive, pelo IMA. Né? O IMA emitiu um posicionamento contra a PEC na semana passada e cita o problema da questão da população ribeirinha, porque são populações que usam desses espaços como forma de subsistência. Sim. Então, acaba gerando esse receio, né, de haver ali uma possível expulsão dessa população ribeirinha pelo setor privado, caso haja aprovação dessa PEC. A matéria que a Mariane Rodrigues assinou neste final de semana da Gazeta, na página 10 e na página 11, está em conteúdo impresso, em conteúdo digital. São 2 páginas, é isso, durante todo esse apanhado, Mariane? Isso. Inclusive, também traz não só a opinião contrária, né, a essa PEC, mas como também o que diz, o que dizem aqueles que são a favor da PEC. Né? Por exemplo, o relator Flávio Bolsonaro fala que algumas dessas áreas, inclusive, já são ocupadas pelo setor privado, seja por uma pessoa que tem uma propriedade ali, que tem uma casa. Com certeza. Né? Aqui em Alagoas, viu, Mariane? Aqui em Alagoas também. Você chega ali no Gunga, é propriedade privada. Muita gente não sabe, mas ali o Gunga é propriedade privada. Alguns empreendimentos já montados no litoral norte já têm, inclusive, gerado esse questionamento de acesso de pessoas no litoral norte de Alagoas. Então, não está longe da nossa realidade, não, a discussão. Por isso que a Gazeta hoje está trazendo esse conteúdo. Claro, trouxe no final de semana com a Mariane, porque está debaixo do nosso nariz o processo. Aqui em Alagoas tem vários locais assim já. Exato. Aí ele fala que a realidade de hoje traz uma insegurança jurídica para as pessoas que já têm que já ocupa alguns desses espaços, né? Não é de uma forma, mas já ocupa esses espaços. Então, traz essa insegurança jurídica porque elas pagam um imposto, não me recordo agora o nome, mas elas pagam, essas pessoas que já ocupam essas áreas, pagam um imposto para a Secretaria de Patrimônio da União. Mas aí ele acha que gera uma insegurança jurídica porque, apesar de pagar o imposto de ocupar, o local ainda é gerido pela SPU, que a qualquer momento, se julgar necessário, pode solicitar a retomada daquele. Aí ele acha que causa uma insegurança jurídica e, se aprovada, a PEC vai impossibilitar essa ação do poder público. Parabéns, então, Mariane, pela sua matéria, uma matéria muito importante, porque leva, no final das contas, para as pessoas toda uma gama de conhecimento, né, sobre esse assunto, que gera, querendo ou não, né, uma dúvida muito grande em todos nós. Está aí o conteúdo impresso, o conteúdo digital da Gazeta deste final de semana. Lembrando que valeu para o final de semana, ficou com uma matéria especial neste final de semana que a Gazeta de Alagoas coloca com a assinatura da Mariane Rodrigues essa contribuição. Foi fácil ouvir os personagens, inclusive profissionais aqui de Alagoas também sendo ouvidos. Foi muito difícil em captar, por exemplo, esses atores para poder colocar o depoimento deles sobre esse tema, Mariane? Alagoas tem profissionais muito competentes, né, que podem avaliar essa situação. Falamos com um consultor ambiental, o Alder Flores, que atua nessa área do direito ambiental, né, dessa parte de gestão ambiental. Também colocamos o posicionamento do Instituto do Meio Ambiente, que também se posicionou contra, mas também trouxemos ali o que fala, né, por exemplo, o relator da PEC, que é Flávio Bolsonaro, para trazer também a opinião de quem é a favor, né, para deixar a matéria a reportagem o mais imparcial possível. Muito obrigado, Mariane, pelo seu trabalho, parabéns, e no final de semana estaremos aqui esperando, né? Você que tem também
conseguido abraçar uma missão, né, que é durante as férias da nossa Jamile Bezerra. Sim. E fazendo um grande trabalho, por sinal, seja pelas ruas, né, da capital alagoana, mas também no conteúdo digital, né, que nós estamos aqui com a Gazeta de Alagoas, 90 anos evoluindo a informação. Obrigado, Mariane. Nossa Mariane Rodrigues também aqui participando conosco nesta edição da Manhã da Gazeta News. E nós vamos falar agora sobre a situação, já que abordamos aqui as questões ambientais com a PEC das praias. O nosso repórter Matheus Guimarães, que tem feito um grande trabalho também agora nas férias do nosso Rogério Costa, ele flagrou pontos de descarte irregular de lixo no Farol, aqui mesmo, próximo ao nosso estúdio, que vem incomodando